Univesp, disciplina Algoritmos e Programação de Computadores 1, tema da aula Listas Multidimensionais. Marcelo Manzato, professor. Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1 para a Univesp. Na última videoaula a gente viu estruturas de repetição. Foram 3 videoaulas, na verdade, sobre estruturas de repetição. E agora, dando continuidade, ao nosso curso, nessa semana a gente vai ver um outro assunto que tem um pouco a ver com repetição, porque você pode usar as repetições para percorrer listas e aí então nessa videoaula a gente vai ver como que funcionam as listas multidimensionais. A tela se divide entre a apresentação de slides, sendo o primeiro com o nome da disciplina e o tema da aula, e a janela de vídeo do professor no canto superior direito. A gente já viu, nas primeiras videoaulas deste curso, as listas simples, que seriam de uma dimensão apenas. A gente já viu, como que elas são criadas, como que você acessa os elementos desta lista. E então essa semana a gente vai retomar o assunto e para entender as listas multidimensionais. Então vamos lá. A gente já viu então, como eu falei, como que são criadas as listas unidimensionais. Então é bem simples, Você declara lá uma variável e aí entre colchetes você coloca os elementos que vão compor essa lista. Reparem que essa lista então ela é 1D, Quer dizer, você tem apenas uma única dimensão. No slide intitulado Listas Unidimensionais, a lista L igual a 1, 2, 3. E aí a pergunta é, e se a gente quiser definir listas com mais de uma dimensão? Então, por exemplo, se eu quiser definir uma matriz ela é bidimensional, então você tem colunas e linhas, tá? Ao explicar, ele desenha uma tabela ilustrativa. E aí, então, como que isso pode ser feito na linguagem Python? Bom, então no caso de listas de 2 dimensões, a gente pode criar uma lista de listas. Então imagina que você tem uma lista mais genérica, mais geral, e que é composta então por elementos, onde cada elemento dessa lista é uma outra lista. Então reparem aqui nesse exemplo da minha variável m, eu estou definindo ela como uma lista que ela é bidimensional. Então eu tenho lá o meu primeiro elemento, que é uma lista composta pelos elementos 1, 2 e 3. Depois eu tenho um segundo elemento, que é uma segunda lista composta pelos elementos 4, 5 e 6. E depois uma terceira composta pelos elementos 7, 8 e 9. Repare então que esses elementos 1, 2 e 3, tá? Eu estou dando nomes aqui para essas listas. Eles estão contidos nesta lista aqui, ó, que ela é mais geral, mais genérica. Slides de título Listas Multidimensionais. No exemplo citado, o docente circula os 2 colchetes que abrem e fecham as 3 listas. E isso implica, então, que você tem uma lista de listas, tá? Então, para eu acessar um elemento dessa lista, eu uso os índices também. Então, por exemplo, o elemento m de 0 corresponde à lista 1, que é a lista 1, 2 e 3. Já o elemento m de 1 corresponde a essa segunda lista, 4, 5 e 6, e o m de 2 corresponde à terceira lista, que é a lista composta pelos elementos 7, 8 e 9. Se eu quiser, eu posso acessar também isoladamente cada elemento desta lista multidimensional. E para isso eu uso um segundo índice.
Então, por exemplo, o m de 0, agora eu estou colocando mais um outro índice ali, né, que é o segundo zero, implica que o m de 0, o m de 0 corresponde à lista 1, 2 e 3, e para eu acessar um elemento dessa lista aqui, eu coloco mais um índice. Então, por exemplo, o m de 0, 0, esse segundo zero infere que eu vou acessar esse elemento 1 que está aqui. Tá? E a mesma coisa, por exemplo, se eu quiser acessar o m de 0, 1, isso aqui é o equivalente ao acessar o elemento 2. Novo slide com o exemplo. Usar um segundo índice permite acessar uma coluna. M de 0, 0. O professor escreve M de 0 igual à lista 1, 2, 3. M de 0, 0 igual ao elemento 1, M de 0, 1 igual ao elemento 2. Tá? Então, com isso, com esse segundo índice, a gente consegue acessar as colunas dessa matriz. Então, só lembrando que aqui, né, essa matriz M poderia ser escrita de uma maneira mais visual, né? Então, eu vou ter os elementos 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, e 7, 8 e 9, tá? Ele escreve os 9 números em uma tabela de 3 linhas e 3 colunas dentro de colchetes. Então, é uma matriz bidimensional, tem duas dimensões, largura e altura, né? E então o primeiro índice corresponde a uma linha e o segundo índice corresponde à coluna, tá? Uma coisa também que é importante destacar, pessoal, é que fazendo a definição de listas bidimensionais, como essa que está aqui em Python, isso daqui implica que você pode ter listas com tamanhos diferentes que estão aqui, né? Então, enquanto que essa primeira aqui pode ter tamanho 3, essa segunda poderia ter um outro tamanho, né? Por exemplo, com 4 elementos, essa daqui com 2 elementos apenas. Ele se refere, respectivamente, às listas 4, 5, 6, 7, 8, 9. E então, nesse caso, pessoal, é importante tomar cuidado na hora de você acessar um elemento aí dessa lista, porque se, por exemplo, o m de 1 seja essa lista que está aqui em cima, Ele indica a segunda lista, 4, 5, 6. e essa lista possui apenas um único elemento, então se eu tentar fazer m de 1, 3, isso aqui vai dar um erro, tá? Ele vai gerar um erro lá no interpretador falando que passou do limite, da dimensão, algum erro parecido com isso daí, tá certo? Bom, vamos fazer um exemplo para essas listas bidimensionais, que é implementar uma função em Python que vai verificar se uma matriz bidimensional é simétrica ou não. Slide com o exemplo lido e um retângulo azul com a função. Linha 1, def simétrica de m, 2 pontos. Linha 2 com indentação. N linhas igual a len de m. Linha 3 com indentação. N colunas igual a len de m, índice 0. Pula a linha. Linha 5 com indentação. For i in range de n linhas, 2 pontos. Linha 6 com indentação. For j in range de i mais 1, n colunas, 2 pontos. Linha 7 com indentação. If m de i, índice i, diferente de m de j, índice i, 2 pontos. Linha 8 com indentação. Return false. Linha 9 com indentação. Return true. Só lembrando um pouquinho, matrizes simétricas são aquelas que elas são iguais à transposta, né? Então, a matriz normal ela é igual à matriz transposta. Então, seria o caso, por exemplo, de você ter, por exemplo, uma lista 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, aqui, por exemplo,
4, aqui 5, 5 e aqui 3, por exemplo, tá? O professor desenha uma tabela e escreve as listas. Linha 0, 1, 2, 3. Linha 1, 2, 4, 5. Linha 2, 3, 5, 3. Então, isso daqui seria a matriz M. Fazendo a transposta dessa matriz, você vai transformar colunas em linhas e linhas em colunas. Então, isso aqui vai dar também 1, 2 e 3, 2, 4 e 5 e 3, 5 e 3. Tá? Então, a transposta dela e elas são iguais. Então, quer dizer que é uma matriz simétrica. E a gente vai, então, implementar uma função que vai verificar se uma matriz passada como parâmetro é simétrica ou não. O professor compartilha a interface do computador com o programa PyCharm aberto. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é definir uma função chamada de simétrica, passando então uma matriz M como parâmetro. Com essa matriz M, eu posso obter o número de linhas dela, tá? É só eu usar, né, a função len do M. Isso aqui vai me retornar o número de elementos desta lista, tá? Que vai ser exatamente o número de linhas. E o número de colunas eu posso obter por meio do len de M de algum índice, por exemplo, o índice 0. Aqui é importante também a gente destacar que a gente está assumindo que essa matriz ela tem todas as linhas têm o mesmo tamanho, tá? Então aí a gente pode então usar aqui tanto o M de 0 como o M de 1, o M de 2 para obter o número de colunas. E a gente está assumindo que todos esses len de M de 0, de 1, de 2 vai dar tudo o mesmo valor, tá? No arquivo aberto, ele digita linha 1, def simétrica de M, 2 pontos. Linha 2 com indentação, N linhas igual a len de N. Linha 3 com indentação, N colunas igual a len de N índice 0. Bom, e aí para a gente verificar se uma matriz ela é simétrica ou não, eu posso verificar se o M de I, J é igual ao M de J, I, certo? Por quê? Porque, voltando aqui, né, eu vou ter aqui os índices. Se eu tenho, por exemplo, esse elemento que está aqui, esse elemento ele tem que ser igual a esse elemento que está aqui. Ele volta ao slide com a tabela de matriz transposta. Na sequência, circula os elementos 2 da linha 0 e 1. E esse elemento está na posição 0, 1, tá? que é linha 0, coluna 1. E esse elemento que está aqui é linha 1, coluna 0. Tá? E isso é a mesma coisa para os outros elementos. Então, esse cara aqui ele tem que ser igual a esse. O professor indica os elementos 3 das linhas 0 e 2. Que é a posição 0, 2, e esse cara é a posição 2, 0. Então é só eu trocar os índices, né? IJ é igual a JI, certificando que os elementos são iguais, e aí com isso eu verifico se toda a matriz é simétrica. Então para isso, pessoal, a gente vai ter que colocar essa verificação dentro de um laço, né? Na verdade vão ser dois laços, um alinhado ao outro. Então eu vou fazer primeiro para o I, que corresponde ao número de linhas. Então a gente vai fazer com que esse I percorra um range de número de linhas, tá? E a gente vai ter um J também que vai percorrer um range, só que agora começando com a posição I mais 1, porque a gente não tem que verificar, a gente só precisa verificar a diagonal superior da matriz, tá? Não precisa verificar acima e abaixo da diagonal. Então, por isso que o início aqui do J pode ser I mais 1, tá? Porque você só vai estar acessando a diagonal superior da matriz. E número de colunas.
Bom, e agora é só eu fazer aquela verificação. Se M de J for, a gente vai fazer, se for diferente, tá, de M de Ji, significa que a matriz já não é simétrica, tá? Então, daí, a partir daqui a gente já pode retornar falso. Tudo bem? Então, quer dizer, se pelo menos um desses casos aqui for diferente, né, o IJ do JI, então a matriz inteira já não é, a matriz inteira já não é simétrica, e aí a gente já retorna falso. E a gente pode, daí a partir daqui, retornar verdadeiro, caso esse fora aqui saia, né? Caso toda essa verificação aqui não entre nesse if, quer dizer que todos os valores de M e J são iguais aos valores de M de JI, tá? Então, aí a gente pode retornar verdadeiro, quer dizer que a gente está afirmando que a matriz é simétrica. Aqui faltou um in, né? O docente retorna o PyCharm, pula a linha e continua. Linha 5 com indentação. For I in range de n linhas, 2 pontos. Linha 6 com indentação. For J in range de I mais 1, n colunas, 2 pontos. Linha 7 com indentação. If n de I índice J diferente ou igual a n de J índice I, 2 pontos. Linha 8 com indentação. Return false. Pula a linha. Linha 10. Return true. E é isso aí. A gente pode verificar com um exemplo simples, né? Vamos definir aqui uma matriz composta pelos elementos 1, 2 e 3, 2, 4 e 5 e 3, 5 e 3, tá? E a gente vai mandar imprimir o resultado da função simétrica passando o meu M. Tá? Então aqui ele está retornando verdadeiro, quer dizer que a matriz ela é simétrica. O resultado surge no interpretador. Se eu alterar, por exemplo, um dos valores aqui, esse valor aqui, esse aqui tanto faz, né? Mas, por exemplo, se eu pego o elemento, esse 3, vamos colocar 2 aqui, aí ele já me retorna falso, tá? Esse último aqui, ele continuou verdadeiro porque faz parte da diagonal principal e aí alterando ele tanto faz. De volta aos slides. Eu vou deixar como exercício para vocês implementar uma outra função em Python que recebe uma matriz bidimensional e vai retornar a sua transposta. Então, você vai retornar para o usuário, né, uma outra matriz que vai ser a transposta daquela que você passou como um parâmetro. Então, esse daqui é o exercício para vocês fazerem em casa, para treinarem aí as listas multidimensionais. E só como um último adendo aqui a essa aula, a gente trabalhou aqui com listas bidimensionais, mas é possível que a gente também crie mais do que 2 dimensões. Então você pode criar 3, 4 dimensões e é sempre feito da mesma forma, né? Você cria listas de listas, que no caso seria lista de lista de lista, tá? Então você pode ter quantas dimensões aí você quiser. Docente em tela cheia. Muito bem, então essa aí foi a nossa videoaula sobre listas multidimensionais. Espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais. Univesptv.com.br